gostaria de falar para vocês que é um prazer, uma honra tê-los como alunos, viu? Poder estar compartilhando com vocês um pouco ao longo do tempo de caminhada com Jesus. A nossa matéria escatologia, ela nos traz, como nós vimos na última aula, uma série de conhecimentos que nos são necessários para interpretarmos a palavra de Deus à luz do que a palavra de Deus revela, tá? Então, nós vimos, em primeiro lugar, que nós temos métodos de interpretação da palavra de Deus, quais sejam o método alegórico e o método literal. E nós temos também, no método alegórico, a interpretação é livre, por conta da cabeça daquele que está interpretando, tá? Então, a pessoa pega um versículo, da forma que ela julgar, e vai fazer a interpretação daquilo segundo os parâmetros que ele achar necessários, né? Então, ele considera alegorias, tipos, figuras de linguagem, sem, contudo, dar a real interpretação para esses tipos, alegorias e figuras de linguagem. Já no método literal, que é o qual nós cremos, tá, de interpretação bíblica, ele se dá através da luz das Escrituras, analisando tipos, figuras de linguagem, alegorias, num contexto bíblico, e não de acordo com a minha interpretação, seja ela qual for. Então, antes, no método alegórico, a gente vai de acordo com a nossa cabeça, e no método literal, nós contextualizamos essas alegorias, essas figuras de linguagem, esses tipos, antitipos, e por aí vai. Então, nós já sabemos as definições e o que são os métodos. Nós vimos também, muito importante, quais são as correntes escatológicas, né? Então, nós vimos o amilenismo, nós vimos o pré-milenismo, vimos o pré-milenismo dispensionalista e tribulacionista, que é no qual o nosso ministério crê, né? O pós-milenismo. Então, vamos dar uma analisada sintética em cada um deles para a gente refrescar a memória. No amilenismo, Cristo instaurou o reino milenário na sua primeira vinda, estabelecendo a nova era, o tempo da igreja. Esta designação não coaduna com a escatologia anunciada, pois não se trata de amilenismo, mas de milenismo em curso, ou milenismo do interim. Então, amados, para a gente compreender isso aqui, é o seguinte, tem placas, tá? Que é comemorações. Pastor Vitor, licença, qual a página? Oi? Qual a página do material? Nós estamos na 19 da 102, da nota de aula. Agora não. Uhum. Então, se os irmãos observarem, o pré-milenismo, Amém. o milênio virá depois da segunda volta de Cristo e será um reinado terreno e político do Messias com sua igreja.
Vitor, deu uma travadinha aí na sua internet. Travou aí, pastor. Aguardar um pouquinho, acho que ele está voltando, né? É. Ele deve ter saído, ele vai entrar de novo. Vitor, tá ouvindo? Eu acho que deu esse problema da semana passada. Oi? Não, não. Eu- O programa tá gravando, não caiu, não. Pode não, ser. eu falo nele, entendeu? Lá Ah, nele. tá. Certo. Na internet, né? É que acho que foi semana passada aconteceu isso também. Ele caiu no meio da aula. Foi. Vamos aguardar um pouco aí, ele deve estar retornando. Eu acho que ele tem que sair e entrar de novo, né? Não vai precisar entrar de novo, não. Ele pode sair e entrar na sala de aula novamente, entendeu? Entendi. Caso o problema que tenha acontecido lá, não sei o que foi, seja necessário. Vamos aguardar um pouco, ver se ele retorna. Ô, pastor Vitor. Eu, Já tô pastor aqui, Vitor. tá? Ah, já tá, voltou já. Já tô aqui. Tá aí, Vitor? Tô aqui. Tá bom, continua do jeito que tá ou começa a gravar do zero? Tava com 6 minutos, tá com 6 minutos de gravação. Não, pode continuar a gravar, depois eu faço a. Tá bom. Então, amados, no pré-milenismo dispensacionalista e tribulacionista, Cristo virá para cumprir a 70ª semana de Daniel. Primeiro, haverá o arrebatamento da igreja. Na sequência lógica, quando a gente fala arrebatamento da igreja, a gente tem que analisar todos os acontecimentos. Primeira ressurreição, arrebatamento da igreja, tá? Depois, durante 3 anos e meio, Cristo congregará Israel. E a seguir haverá a grande tribulação durante mais 3 anos e meio. Então Cristo retornará e dará início ao reino milenário, regendo de Jerusalém o mundo. Amados, essa interpretação é a interpretação literal das Escrituras, tá? As Escrituras, elas trazem essa situação de forma literal e não alegórica. Nós temos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Capítulo 13. Então, no capítulo 13 de Marcos, nós temos o sermão profético, Princípios das Dores. E quando nós entramos na continuação do sermão profético, a grande tribulação, lá a partir do versículo 14, o que diz a palavra de Deus? Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, desça, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Mas ai das grávidas, mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Ora, pois para que isto não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá.
Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. A palavra, amados, ela é clara e a sua interpretação literal. Não cabe conjecturas. Não cabe viagens ao centro da maionese. Entendeu? Então, dizer que Jesus Cristo inaugurou o milênio na sua primeira vinda é, no mínimo, do ponto de vista da interpretação literal da palavra, um absurdo. Tá? É um absurdo. Porque a palavra não nos diz isso. A palavra, ela mostra que o templo de Herodes foi destruído da forma que Jesus Cristo falou no ano 70 depois de Cristo. E Cristo havia falado isso. Cristo havia profetizado acerca disso. Amados, as formas de interpretação de correntes escatológicas elas nos trazem a interpretação de acordo com o método que você vai utilizar. Se você utilizar um método literal, você só cabe em duas linhas teológicas, tá? O pré-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista e tribulacionista. Só que o primeiro, ele já cai por terra com essa passagem de Marcos, onde ele nos fala de forma literal que se Deus não abreviasse a segunda vinda de Cristo, nem os eleitos se salvariam. Tá? Então não cabe especulação, não cabe ficar, não, será que aquilo? É por isso que nosso vê e assume de forma muito clara de interpretação literal. Porque a hora que a gente começa a colocar o que eu penso, o que eu acho acerca da palavra de Deus, eu começo a criar ou querer criar situações que mais agradem o meu jeito de ser. E só para uma lembrança, Cristo não veio para agradar a ninguém. Cristo veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as coisas que estão escritas na palavra de Deus, elas não foram escritas daquela forma por coincidência, tá? Então, nós já fizemos um breve resumo. Pastor, Pois não? então quer dizer que pelo método literal só faz sentido o pré-milenismo e o pós-milenismo? Não, pós-milenismo não faz sentido. Só o pré-milenismo. Pré-milenismo dispensacionalista. Ah, os dois, o B e C, né? É, mas o que faz sentido é o dispensacionalista tribulacionista. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus abreviaria a grande tribulação, porque Sim. senão nem os eleitos seriam salvos. E em todas as afirmativas, a gente coloca aí a passagem bíblica que dá o amparo para isso, tá? Eu gostaria de trazer à baila uma questão que me parece muito necessária, que é acerca da fala: a letra mata e o espírito vivifica. Confere? As pessoas fazem uma confusão muito grande acerca disso,
tá? Então, veremos. Na página 17, no último parágrafo da 17, no último parágrafo da 17 está escrito o seguinte: a revelação gradativa não tem nenhuma força na determinação do método de interpretação. Além do mais, uma interpretação correta de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, não afeta em nada nossa posição. Quando Paulo diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Não está autorizado a interpretação espiritualizante das Escrituras. Se a literal mata, como é que Deus nos dá a sua mensagem em tal forma? Como é que Deus nos dá a sua mensagem em tal forma, queridos? De que forma nós recebemos a palavra de Deus e as acolhemos como nossa fé de prática de vida? Ora, não é sob a forma da letra? Não é escrita? Se a letra mata, por que nós temos a palavra escrita? Tá? O sentido pretendido pelo apóstolo, evidentemente, é que a mera aceitação da letra, sem a obra do Espírito Santo a ela relacionada, conduz à morte. Tá? É necessário o reconhecimento da lei através da letra, ou seja, a palavra escrita, mas sempre tendo em mente que o escritor foi inspirado divinamente pelo Espírito Santo de Deus. E que a letra, sem a inspiração do Espírito Santo, ela mata. Vocês entenderam ou têm dúvidas? Não. Ok. Tá? Foi essa a intenção do apóstolo. Não dá para você desvencilhar a palavra do autor da palavra, do inspirador da palavra. É como eu estava falando. É como se você tivesse um gibi. Se você não tiver o Espírito Santo para trazer à realidade tudo que está escrito e comprovar de forma divina tudo que foi feito, a letra realmente vai matar. Mas quando você tem a junção da letra com a obra do Espírito Santo a ela relacionada, você tem vida. Amém? Isso ficou claro? Vamos lá para a Aliança Abrâmica. Amados, nós vamos estudar as alianças de Deus com o povo de Deus. Olha, vamos lá. Quem é o povo da aliança? Povo O hebreu. povo da aliança são os israelitas, os judeus. O povo judeu. Tá? É. Isso é um pensamento que nós temos que ter em mente. Nós somos alcançados pela graça, não pela aliança. Tá? Então, vamos compreender isso. As alianças contidas nas Escrituras são de grande importância para o intérprete da palavra e para o estudo da escatologia. O plano escatológico de Deus é determinado e prescrito por essas alianças, e o sistema escatológico do intérprete é determinado e limitado pela sua correta interpretação. Essas alianças devem ser estudadas diligentemente como a base da escatologia bíblica. Devemos observar, desde o princípio desse estudo, que as alianças bíblicas
são bem diferentes das alianças teológicas propostas pelo teólogo aliancista. Amados, esqueçamos aqui as correntes teológicas e coloquemos um método de interpretação literal da palavra de Deus, contextualizando alegorias, tipos bíblicos, figuras de linguagem, antitipos e por aí vai. Vejamos, portanto, ele vê as épocas da história como desenvolvimento de uma aliança entre Deus e os pecadores, na qual Deus salvaria, por meio da morte de Cristo, todos os que viessem a ele pela fé. As alianças do teólogo aliancista podem ser resumidas como se segue. 1. Aliança da redenção. Tito 1:2, Hebreus 13, versículo 20. Amados, eu necessito que vocês examinem as Escrituras e busquem escrever na apostila ou numa folha de papel essas referências bíblicas, para vocês compreenderem tudo que está sendo falado aqui, tá? Lembremos-nos dos judeus de Bereia, amém? Aliança da redenção, na qual, como costumeiramente formulada por teólogos, as pessoas da divindade entraram antes de todos os tempos, assumindo cada uma parte no grande plano de redenção, que é a sua porção presente, conforme revelado na palavra de Deus. Nessa aliança, o Pai entrega o Filho se oferece sem mácula como sacrifício eficaz, e o Espírito administra e capacita a execução dessa aliança em todas as suas partes. Sob o aspecto da revelação, escrita, essa aliança repousa sobre uma base muito precária. Ela é antes sustentada principalmente pelo fato de parecer razoável e inevitável. A aliança das obras. Designação dos teólogos para as bênçãos que Deus ofereceu ao homem e condicionou ao mérito humano. Antes da queda, Adão relacionou-se com Deus pela aliança de obras. Até que seja salvo, o homem tem a obrigação implícita de ser semelhante em caráter a seu Criador e fazer sua vontade. A aliança da graça, o termo usado por teólogos para indicar todos os aspectos da graça divina para com o homem em todas as épocas. O exercício da graça divina torna-se possível e justificado pela satisfação dos julgamentos divinos obtidas na morte de Cristo. Aí nós temos os autores desse pensamento. Embora na teologia de alianças haja muito que esteja de acordo com as Escrituras, ela é insatisfatória para explicar as Escrituras escatologicamente, pois despreza o grande campo de alianças bíblicas que determinam todo o plano escatológico. O mesmo autor diz: os termos teológicos aliança de obras e aliança da graça não ocorrem no texto sagrado. Se elas forem sustentadas, isso ocorre completamente à parte da autoridade bíblica.
Foi sobre essa invenção humana das duas alianças que a teologia da reforma foi construída. Ela considera a verdade empírica de que Deus pode perdoar pecadores apenas pela liberdade assegurada no sacrifício de seu filho, previsto na velha ordem e concretizado na nova. Mas essa teologia não consegue absolutamente discernir o propósito das épocas, os relacionamentos variáveis dos judeus, dos gentios e da igreja com Deus. As obrigações distintas e constantes que surgem da direta e inevitável natureza específica de cada relacionamento com Deus. Uma teologia que não penetra bastante fundo nas Escrituras para fazer mais que simplesmente descobrir que, em todas as épocas, Deus é imutável em sua graça para com pecadores penitentes e constrói a ideia de uma igreja universal que continua através dos tempos com base na verdade única da graça imutável, não está apenas negligenciando vastas esferas de revelação, mas também está acolhendo confusão e desorientação inevitáveis que a verdade parcial pode engendrar. Queridos, vamos entender isso aqui. Quando a gente diz que o método literal de interpretação da Bíblia vasculha a fundo a palavra de Deus, dando o contexto e a correta interpretação de figuras de linguagem, tipos, antitipos e alegorias, e que estuda todas as nuances das Escrituras Sagradas, a gente só pode partir da premissa de que qualquer tese teológica, qualquer linha de compreensão teológica da palavra de Deus, ela tem que estar ancorada na palavra de Deus. Essa teologia, a aliança das obras e a aliança da graça, ela não está ancorada na palavra de Deus, porque não consta da palavra de Deus. Vocês estão compreendendo? Apesar de terem algum fundamento no que está escrito na palavra de Deus, elas não encontram amparo na palavra de Deus, porque não existe menção de aliança de obras, nem de aliança da graça. Pois não, Iago? Não. Você levantou a mão? Não. Continuando, amados. Os relacionamentos variáveis dos judeus, dos gentios, da igreja para com Deus. As obrigações distintas e constantes que surgem direta e inevitavelmente da natureza específica de cada relacionamento com Deus. Uma teologia que não penetra bastante fundo nas Escrituras para fazer mais do que simplesmente descobrir que em todas as épocas Deus é imutável em sua graça para com pecadores penitentes e constrói uma ideia de uma igreja universal que continua através dos tempos, com base na verdade única da graça imutável, não está apenas negligenciando as várias esferas de revelação, mas está colhendo confusão e desorientações inevitáveis para a verdade parcial de poder engendrar. Inevitáveis que a verdade parcial pode engendrar. Este estudo, então, não se ocupa das alianças contidas na teologia reformada, mas das alianças determinativas presentes nas Escrituras. O uso bíblico da palavra aliança. Se alguém consultar uma concordância,
verá que a palavra aliança ocorre com frequência no Antigo e no Novo Testamento. É usada nos relacionamentos entre Deus e o homem, entre os homens e entre as nações. É usada para coisas temporais e coisas eternas. Existem referências a alianças menores e temporais nas Escrituras. São feitas alianças entre outros indivíduos, entre um indivíduo e um grupo de indivíduos, ou entre nações. Existiram alianças no meio social. Certas leis naturais eram vistas como alianças, com exceção destas que foram estabelecidas por Deus. Todos os usos anteriores regulam relacionamento feito por homens. As Escrituras também contêm referências a 5 grandes alianças, todas feitas por Deus com relação aos homens. Lincoln resume: as 4 alianças incondicionais feitas com juramento são encontradas em Gênesis 12, do 1 ao 3, em que a fórmula é encontrada, expressa ou subentendida 7 vezes. Deuteronômio, em que é encontrada, expressa ou entendida 12 vezes. 2 Samuel 7, 10 a 16, em que é encontrada 7 vezes. E Jeremias 31, 31 ao 40, em que é encontrada 7 vezes. A aliança condicional com a fórmula se encontra e é encontrada em Êxodo 19, versículo 5, e também em Deuteronômio 28, 1 ao 68, versos 1 ao 14. Se atentamente ouvires bênçãos, versículos 15. Se não deres ouvido, maldição. Está a referência bibliográfica. É bastante óbvio que os estudos escatológicos não estão preocupados com as alianças menores feitas entre os homens, nem com a aliança mosaica feita por Deus com o homem, uma vez que todas essas são temporais e não determinantes com respeito a causas futuras. Preocupam-se apenas com 4 alianças eternas dadas por Deus, pelas quais ele se comprometeu com o plano profético. Então, amados, nós vemos aqui que existem as alianças incondicionais e as condicionais. Nós temos 4 alianças incondicionais, tá? E uma aliança condicional. Definição de aliança. Uma aliança pode ser definida como se segue. A aliança divina é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos definidas para aqueles com quem compactua, ou uma proposta de Deus em que ele promete, num contrato condicional e mútuo com o homem, segundo condições pré-estabelecidas, conceder bênçãos especiais aos homens, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Temos a referência bibliográfica. Devemos observar que esta definição não se afasta da definição e do emprego costumeiro da palavra como contrato legal, do qual o indivíduo toma parte ou pelo qual o seu comportamento é dirigido. Os tipos de aliança. Existem 2 tipos de aliança que Deus fez com Israel: condicional e incondicional.
Numa aliança condicional, o cumprimento do que foi acordado depende do receptor da aliança, não do outorgador da aliança. Algumas obrigações ou condições devem ser satisfeitas pelo receptor da aliança antes que o outorgador da aliança se obrigue a cumprir o que foi prometido. Amados, outorgador é Deus, receptor é o homem. É uma aliança na qual está presente um ser. A aliança mosaica entre Deus e Israel é uma dessas alianças. Na aliança incondicional, o cumprimento do que foi acordado depende unicamente daquele que fez a aliança. O que foi prometido é soberanamente concedido ao receptor da aliança, com base na autoridade e na integridade daquele que faz a aliança. A parte do mérito ou resposta do receptor é uma aliança sem nenhum ser vinculado a ela. Para salvaguardar nosso raciocínio nesse ponto, devemos observar que uma aliança incondicional a que se sujeita aquele que nela entrou, a determinado procedimento pode ter bênçãos condicionadas à reação do receptor da aliança. Essas bênçãos surgem da aliança original, mas a existência de tais bênçãos não altera o caráter incondicional da aliança. Alguém ficou com dúvida nisso aqui? Como é que pode uma bênção condicional estar contida dentro de uma aliança incondicional? Todos entenderam ou ficaram com dúvidas? Bom, se nós não temos dúvidas, temos dívidas, né? Não observar que uma aliança incondicional pode ter certas bênçãos condicionais vinculadas tem conduzido muitos à posição de que bênçãos condicionais obrigam a aliança a ser condicional, pervertendo assim a essência natural das alianças determinativas de Israel. A natureza das alianças. Existem certos fatos que devem ser examinados a respeito das alianças firmadas por Deus. Primeiramente, são alianças literais e devem ser interpretadas literalmente. Peter declarou bem essa proposição. Em todas as transações terrenas, quando se estabelece uma promessa, acordo ou contrato, em que uma parte faz uma promessa valiosa a outra parte, é de costume universal explicar tal relacionamento e suas promessas pelas bem conhecidas leis de linguagem contidas na nossa gramática ou em nosso uso comum. Seria absurdo que fosse de outra maneira. A própria natureza da aliança exige que ela seja formulada e expressa tão claramente que comunique um significado decisivo, e não um significado oculto ou místico, que exija a passagem de centenas de anos para se desenvolver. Nós temos aí a referência bíblica. Tal interpretação estaria em harmonia com o método literal de interpretação utilizado, estabelecido. Amados, quando a gente fala do método literal de interpretação para as alianças divinas, nós temos que compreender que a aliança nada mais é que um contrato. Se nós pegarmos um contrato, seja ele qual for, de aluguel, de compra e venda, qualquer coisa, ele tem lá todas as suas cláusulas específicas. Vocês concordam comigo? Dá para alegorizar um contrato? A gente consegue alegorizar um contrato?
querer tirar fora de contexto alguma coisa que ali esteja? Não tem como, né? Em segundo lugar, de acordo com as Escrituras, essas alianças são eternas. Lincoln ressalta: todas as alianças de Israel são chamadas eternas, com exceção a da aliança mosaica, que é declarada temporal. Deveria continuar até a vinda da semente prometida. Quanto a esse detalhe, observe o seguinte: a aliança abrâmica é chamada eterna em Gênesis, 1 Crônicas e Salmos. A aliança palestina é chamada eterna em Ezequiel. A aliança davídica foi chamada eterna em 2 Samuel. E a nova aliança é chamada eterna em Isaías, em Jeremias e em Hebreus. Em terceiro lugar, visto que essas alianças são literais, eternas e dependem solenemente da interpretação da integridade de Deus para o seu cumprimento, devem ser consideradas incondicionais em caráter. Essa questão será vista em detalhes posteriormente. Finalmente, essas alianças foram estabelecidas com um povo pactual, Israel. Em Romanos, capítulo 9, versículo 4, Paulo declara que a nação de Israel tinha recebido alianças do Senhor. Em Efésios 2, 11 e 12, ele declara: contrariamente, que os gentios não haviam recebido tal aliança e, consequentemente, não gozavam de relacionamentos pactuais com Deus. Essas duas passagens mostram de modo negativo o que os gentios não tinham relacionamentos de aliança e, de modo positivo, que Deus tinha firmado um novo relacionamento de aliança com Israel. A importância da aliança abrâmica. A primeira das 4 alianças, amados, eu vou ler só esses 2 parágrafos aqui e vou fazer uma explanaçãozinha. A primeira das 4 alianças determinativas feitas por Deus com a nação de Israel foi a aliança abrâmica, que deve ser considerada a base de todo o plano das alianças. As Escrituras são ricas em referência à aliança que Deus fez com Abraão, e sua aplicação é vista de maneiras variadas. Essa aliança tem importantes implicações para doutrinas ligadas à soterologia. Ao escrever aos Gálatas, Paulo mostra que os crentes tomam posse das bênçãos prometidas a Abraão. Gálatas 3, do 14, 29, 4, 22 e 31. O argumento de Paulo em Romanos é baseado na mesma promessa feita a Abraão. Temos lá Romanos 4, 1 ao 25. Imediatamente depois da queda do homem, Deus revelou o seu propósito de providenciar a salvação para os pecadores. Esse plano foi sendo desdobrado gradativamente por Deus para com o homem. A promessa feita a Abraão representa um passo progressivo nessa revelação. Nele, o propósito divino torna-se mais específico, detalhado, focalizado, definitivo e certo. Específico por distingui-lo e separá-lo de outros membros de raça. Detalhado por indicar mais particularmente conectadas ao propósito de salvação. Focalizado por fazer o Messias vir mais diretamente em sua linguagem, por ser sua semente. Definitivo por entrar numa aliança com ele, como seu Deus, e certo em confirmar o seu relacionamento de aliança com um juramento. Referência bibliográfica. Amados, nós vamos entrar no campo, e acabamos de começar a entrar no campo das alianças previstas na palavra de Deus, e essas alianças
são com o povo de Israel. Na aliança abrâmica, nós vamos encontrar referências a nós. Mas essa aliança não foi firmada conosco. Ela é firmada com Abraão e para a descendência de Abraão. Sabe? Tem muitas denominações, muitas placas, que vão de encontro a esse ensino, porque elas consideram que nós também somos o povo da aliança. E não somos. Tá? Nós não somos o povo da aliança. Nós somos o ramo enxertado na oliveira. E quem é a oliveira? É Israel. Tá? A oliveira é Israel. Então, é aquilo que a gente falou, olha, para a gente poder estudar e entender escatologia, nós temos que retornar a Gênesis e começarmos a estudar tudo no que diz respeito à parte escatológica do Antigo e do Novo Testamento. São muitos conhecimentos, o tempo é muito curto, mas é necessário que os amados irmãos, ao terminar a aula, vocês tenham o cuidado de ir lá e dar uma olhada nas referências bíblicas, sabe? Pastor Vitor, Pronto? Iago está perguntando, fazendo uma pergunta aqui. Ele Pois disse não. que pensava que a oliveira, né, Era Jesus. era Jesus. Não. A oliveira é o povo da promessa. É por isso que nós fomos enxertados na oliveira. Nós não fomos enxertados em Cristo. Nós fomos enxertados na promessa feita ao povo de Israel através da última das alianças bíblicas. Entendeu, Iago? Bora entender. Compreendeu? Nós somos aqueles de que os profetas fizeram as profecias de que o Senhor chamaria de todas as partes do mundo os gentios para o adorarem. Em que tempo isso começou a se dar? Com a morte e ressurreição de Cristo, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, na igreja primitiva, depois com a dispersão da igreja, em função da perseguição do Sinédrio, a igreja se dispersou pela Ásia Menor e pela Grécia, tá? E a perseguição. Então, a partir do momento em que Paulo tem um encontro com Jesus Cristo e que os discípulos passam a ministrar a salvação a gregos e asiáticos da Ásia Menor, o que ocorre? Os gentios se achegam à salvação, tá? Inclusive os gentios, cumprindo a promessa feita lá no profeta Joel, certo? Que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne, servos e servas. E ali ele elenca. Nós precisamos entender que a primeira vinda de Jesus inaugura a 69ª semana de Daniel. Tá? E a segunda vinda de Cristo nos trará a 79ª semana de Daniel. Tá bom? Então, nós não fomos enxertados em Cristo. Nós fomos enxertados na
aliança. A igreja foi enxertada na aliança. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas o povo da aliança não é a igreja. O povo da aliança é Israel. Nós fomos enxertados na oliveira. Nós fomos enxertados na promessa. Amém? Todos conseguiram compreender? Sim, e eu percebi que eu nunca tinha entendido a passagem até agora. Compreendeu agora? Fez sentido para você agora? Fez, e eu fui retornar o texto e vi que o próprio texto fala que a raiz que é Cristo, não é a videira que é ele. Tá? Então, boa pergunta. Nós temos uma pergunta aqui da nossa. O que ocorre, amados, é que a gente, às vezes, ouve algumas ministrações, tá, nas igrejas locais que não estão de acordo com as Sagradas Escrituras, justamente por não haver uma contextualização literal de tudo que está na palavra de Deus, tá? Você contextualizar todos os métodos de interpretação, sejam eles alegóricos, você vai estar trazendo à realidade aquilo que está subentendido no texto. Tá bom? Então, muitas pessoas dizem que não é bem assim, nós fomos enxertados em Jesus. Não. Nós fomos enxertados no povo a qual a aliança pactual foi um pacto de Deus com aquele povo. Tá? O pacto não foi feito com a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não existia. Eu quero que vocês compreendam que quando a gente fala de interpretação, método de interpretação literal, nós buscamos contextualizar segundo a época, a sociedade e o povo que estava passando por aquela experiência ou a quem foi destinada a aliança. Vocês conseguiram compreender essa questão? Irmão, vocês não podem ficar com dúvidas sobre essas coisas, em nome de Jesus, porque isso depende da compreensão de todo o estudo de escatologia, tá? Pois não, minha irmã, a senhora está com alguma dúvida? Pode falar. Faz a pergunta. Irmã, pode falar, irmã. Mais alguém tem alguma dúvida? Queridos, o nosso tempo passou 4 minutos. Eu peço perdão a vocês. Pois não, irmã, pode falar. Eu não estou ouvindo a senhora. Deve estar fechado o microfone. Irmã Celina, seu microfone está fechado. Irmã Celina, seu microfone está fechado. Eu não consigo ouvir a senhora. Eu não consigo ouvir a irmã Celina. Tá fechado ainda. Tá com algum problema aqui no lá. Ou é o fone de ouvido, ou é o microfone desabilitado, alguma coisa. Tenta falar com ela, Mário, que eu vou ficar aguardando aqui. Vou tentar, mas tá difícil porque ela não tá, eu não tô ouvindo ela.
Josberg, alguma coisa? Pede para ela escrever a pergunta. Irmã Celina, escreve a pergunta da senhora para eu poder ouvir, para eu poder ler. Ouvir a pergunta foi boa. A irmã... Eu acho que deu algum problema na internet dela, Vitor. Pelo jeito deu. Mas, irmãos, é isso, irmãos. A gente precisa ter a compreensão de todas essas coisas. E é para isso que o curso serve, sabe? É para abrir os olhos da gente para as filigranas do que está escrito, entendeu? Para, como diz lá em Efésios, a gente não ser jogado de vento de doutrina, por vento de doutrina, para lá e para cá. Eu Pronto, irmã? voltei agora. Se alguém conseguir entender, me traduz aí, por favor, porque para mim está inaudível aqui. Travou a minha tela. A aliança com Jesus, aí isso passou para nós, não é? Não entendi a sua pergunta, irmã. Entenderam? Não, ainda não entendi. Cortou. Sim. Fale de novo, irmã Celina, para ver se... A internet dela está travando. Pode Ela falar, fala- irmã Celina. Vou tentar juntar aqui para ver o que... Está sem áudio. Está sem áudio. Ela disse que Jesus passou a aliança para nós. É isso que ela falou. Irmã Celina, E agora? Pelo fato do povo judeu não ter aceitado Jesus, ou não ter aceitado a aliança, eu acho que eu entendi o que a senhora está... Eu acho que eu entendi o que a senhora está querendo falar. Gente, o que ocorre é o tá seguinte... muito ruim, pastor. Independente... Escreva a pergunta, irmã. Escreva a Ai, pergunta. Jesus. Paciência. Ficar com a Não, dúvida. irmã Celina, eu acho que eu entendi o que a senhora está querendo falar. Gente, independente do povo judeu, na sua grande maioria, não reconhecer a Jesus como Pelo o fato Cristo, do povo judeu não ter aceitado a aliança, aí isso passou para nós. Está travada a minha tela, não tem aquelas picadinhas. Não, eu estou ouvindo a senhora. É Eu ouvi a exatamente pergunta isso, que a Vitor, senhora que você fez. está respondendo. É isso aí mesmo, Vitor. O que ocorre é o seguinte: a nossa inclusão na salvação por intermédio de Jesus, o Cristo, não se dá em função do povo israelita, ter aceitado, na sua imensa maioria, Jesus como sendo o Messias, tá? Nós, os gentios, certo? E os judeus que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, fomos predestinados enquanto igreja e não como grupo, não como pessoa. Mas a igreja foi predestinada à salvação por intermédio da aceitação de que Jesus é o Messias, o Cristo de Deus. Tá? Que isso fique bem claro. O pastor Osimar hoje explicou isso. Novamente, olha, a predestinação, ela não se dá a uma pessoa. A igreja foi predestinada à salvação. E a criação da igreja de Cristo foi profetizada no Antigo Testamento. Mas o povo da aliança são
os judeus, são os israelitas. Independente de nós sermos o ramo enxertado na oliveira, a oliveira é o povo de Israel, porque essa promessa foi feita por Deus a Abraão. Essa promessa eterna, ela foi feita por Deus a Abraão. Foi feita posteriormente aos patriarcas, Isaque e Jacó. Ela foi feita a Davi. Foi feita a aliança na Palestina. Então, a gente precisa compreender que a aliança ela é algo pactual. E o povo a quem esse pacto foi feito é o povo de Israel. Tá? Não é porque o povo não aceitou que a aliança foi passada para a gente. A visão não é essa. A nossa inclusão na aliança, na nova aliança, ela foi profetizada no Antigo Testamento. Viu, Vitor? Opa! Em relação ao texto de João, capítulo 1, verso 2, versos 11 e 12, diz assim, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. É exatamente isso. A aliança, Jesus Cristo, ele fala, inclusive, quando ele está caminhando, que ele está levando salvação, cura, libertação. A mulher fala para ele, Senhor, poxa vida, ele diz que não é lícito dar de comer, tirar da mesa para dar aos cachorrinhos. Confere? Certo? O que ele está dizendo ali? Olha, eu vim para o povo de Israel, porque a promessa foi feita ao povo de Israel. E ela, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, fala, mas, Senhor, os cachorros também comem da mesa dos seus senhores. Jesus não está nos comparando a cachorros. Eu quero que os irmãos entendam isso. Nós temos que colocar, literalmente, essa figura de linguagem, tá? Essa alegoria. Se nós formos alegorizar, a impressão que dá é que nós não passamos de pessoas secundárias, certo? Mas não é isso que ocorre. Porque quando você vai fazer a interpretação literal desta passagem, você vai, segundo o costume da época, a contextualização, hebreus não falavam com os gentios. Certo? E o que era dado ao povo hebreu não era deitado fora aos gentios. E ponto. Então, a gente precisa, até na hora que a gente vê uma alegoria, uma figura de linguagem, um tipo, a gente precisa fazer o quê? Fazer a interpretação literal contextualizando essas alegorias. Porque senão a gente começa a criar confusões no nosso raciocínio. A nossa introdução na salvação, ela se dá muitos séculos antes, através da obra redentora já proclamada lá no Éden. Certo? Quem discorda de mim? Apesar de a vinda de Jesus ser condicionada a eles estar, né, diretamente ligado à linhagem de Davi,
e todas as promessas feitas em cima para os judeus, o povo do pacto, quando Deus promete o Salvador, o que ele fala na hora que ele amaldiçoa a serpente? Josberg, por favor, abre a Bíblia aí em Gênesis. Na queda do homem, quando Deus está amaldiçoando a serpente. A queda do homem, né? Mas a maldição da serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, Então, nem tocareis. Passa para a maldição da serpente, quando Deus amaldiçoa a serpente. Não, peraí, então a serpente disse à mulher. Então, sei a serpente isso, maldita serás mais que toda besta, e os animais do ventre andará em pó e comerá todos os dias da tua vida. Mais um pouquinho. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É isso aí. Amado, no momento de rebelião, quando Deus amaldiçoa a semente, ele amaldiçoa a serpente, ele já busca na sucessão da mulher aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Que é Jesus. Que é Jesus Cristo. Então, queridos, quando a gente diz que Deus não faz acepção de pessoas, Iago, abre para mim, por favor, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, na parte em que Deus diz que todas as almas são minhas, e aquela que pecar, essa morrerá. Amados, quando a gente diz que Deus não faz acepção de pessoas, e como disse o pastor Osimar hoje na aula dele, que Deus não há em Deus variação, nem sombra de mudança, Deus é imutável, é justamente isso. Nós vemos o quê? Que Deus, quando da rebelião, da queda do homem, a primeira coisa que Deus faz, ao amaldiçoar, é já indicar o caminho do escape, a bênção em Jesus Cristo. Depois, ele nos fala, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, vamos abrir aqui que eu vou ler. Eu já abri aqui, você pediu. Achou aí? Já, essa palavra de Yahvé veio a mim nestes termos. Que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uva verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este título por lá em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. Aquele que pecar é que deve pagar com a sua própria vida. Amados, Deus não está falando aqui, olha, acerca especificamente do povo de Israel. Tá? O profeta nos traz uma realidade geral em cima de algo que veio para a humanidade. Tá? Em cima de algo que veio para a humanidade. Quando as tábuas da lei foram entregues a Moisés,
O Senhor diz: eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos até a terceira e quarta geração. Quando Deus fala lá no 18, Deus está retificando esse edito. Deus está colocando para a humanidade que não haveria são mas são de Deus, assim como a alma é do Filho também, e que a alma que pecar, essa morrerá. Amém? E aqui Deus está falando claramente da segunda morte, tá? Da morte espiritual. Então, queridos, Deus, ele não age arbitrariamente, de forma a lançar o contexto da salvação, toda a humanidade. O povo de Israel. Mas o povo de Israel. E existe a regeneração, a salvação, que foi feita lá no Éden, para toda a descendência de Adão e de Eva. Tá? Essas coisas para que a gente possa entender a escatologia. Tá? É por isso que nós vemos hoje na aula, o quê? Que o Senhor Jesus, ele não veio única e exclusivamente para o povo da aliança. Porque havia profecias acerca da restauração e salvação para toda a humanidade, independente da aliança pactual com o povo de Israel. Tá? Os irmãos compreenderam isso? Ficou alguma dúvida? Ficou. Eu estou com duas coisas em mente. Então vamos lá. Essa rejeição, eu acho que Paulo vai falar que é para criar ciúme, se eu não me engano, no povo judeu. Ou seria essa rejeição que Paulo vai falar é antropoformismo? Não. A rejeição de que Paulo fala, tá? Ela já havia sido profetizada antes da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo. Tá? Vitor, são 22 e 24. Travou, pastor Vitor. Travou. Ô, pastor Mário. Travou, pastor.